Oi, pessoal, tudo bem? Estou eu e aqui a Evelyn. A Evelyn, minha colega de trabalho, uma pessoa que eu admiro bastante. A gente veio compartilhar com vocês uma experiência que nós tivemos hoje juntas, né? Que foi a nossa primeira audiência de instrução telepresencial em tempos de pandemia. Aí, como é novidade, a gente queria dividir, porque tem bastante colega, né, Evelyn, que não passou, não vivenciou ainda. Exatamente, é novo para todo mundo, principalmente porque as tratativas com os clientes e as testemunhas são totalmente somente por WhatsApp, né? E poucas vezes as pessoas têm conhecimento aí tecnológico, então foi um desafio, mas a gente conseguiu, eu acredito. Conseguiu. Como era do juizado, então a plataforma foi o Meets. Até não é uma plataforma que a gente, pelo menos eu não tenho utilizado tanto, porque na seu trabalho a plataforma é o Google, né? Google Meet. E a de hoje era do Microsoft, é Teams, Microsoft Meet, não, Teams. é Teams. Então também era uma plataforma diferente. A gente se preparou, porque qual era, além do desafio de ser telepresencial? Nosso cliente está em São Roque, uma testemunha está em Sorocaba, outra testemunha estava no trabalho no meio da Castelo, e nós, cada uma na sua casa em Sorocaba. Então, realmente, cada um no canto, né? Por sorte, a Thaís, ela comentou, e eu também por curiosidade, mesmo que eu não fizesse as perguntas, não conduzisse a audiência, eu queria estar presente. E por sorte, porque uma das nossas testemunhas teve dificuldade, então foi muito importante essa parceria pelo fato de uma outra pessoa estar contatando, porque enquanto a Thaís estava ali fazendo as perguntas e a audiência, ainda que por videoconferência ela pareça ser um pouco mais tranquila, não é, porque você tem que se preocupar com a sua, como que você está se portando, quais são as perguntas, se o seu cliente está conseguindo acessar. Então, enquanto a Thais estava se preocupando com todas essas coisas que já ocorrem numa audiência comum, a gente tinha uma outra preocupação se a testemunha estava conseguindo entrar. Então, foi muito importante. Foi ótimo. O que eu acho, o que me dá muita ansiedade quando a gente está lá na justiça, a gente fica ansioso para começar a audiência, mas aqui é aquela sensação, será que eu estou na sala certa? Será que está certo? Será que eles estão me vendo? Será que não está com nenhum problema? Então eu sempre fico naquela assim, ansiedade de será que estou parecendo? Tá parecendo para você? É a mesma tela, não é? E no nosso caso hoje tinha 3 testemunhas e um cliente, eram 4, né, além de nós, eram mais 4 pessoas assim, tá funcionando? Não tá funcionando? Então deu aquele friozinho na barriga, apesar da audiência em si ser simples. E uma coisa que eu acho que é legal, né, compartilhar, é que no nosso caso o juiz avisou que era para as partes estarem com o documento e ele insistiu para todo mundo mostrar, né, no horizontal, para ele ver o RG, checar. E uma coisa que ele insistiu também que não era para usar o web, né, a versão web do aplicativo. Ele queria que a gente baixasse o Tem que baixar o aplicativo. aplicativo no celular. É, porque senão ele falou que não tem todas as funcionalidades. Até teve uma que eu tinha baixado o aplicativo, mas não apareceu para mim. E acontece. Mas a gente teve um probleminha técnico com uma testemunha, que eu acho que também acontece, é a nossa realidade, que ela não conseguia ativar a câmera no aplicativo dela, o áudio nem a câmera. Ela saiu, entrou, saiu, entrou. Aí, o que que eu fiz? Eu liguei para ela, né, pelo a Evelyn falou, tenta entrar, ficou conversando comigo, não tava dando. Eu liguei para ela pelo WhatsApp, na chamada de vídeo, e mostrei, né, excelência, ela tá aqui. Aí, ele insistiu, ele deixou como informante. Então, o que Ele foi aconteceu? bastante paciente. Bastante Ele foi paciente. muito paciente. Até eu fiquei super sem graça, falei, excelência, desculpa, né? Ele falou assim, não, é novo para todo mundo, por isso que eu tô tendo muita paciência. E é verdade, né? Até porque senão eu teria que remarcar a audiência e não seria interessante para ninguém. Aí foi engraçado, né, Evelyn? Depois a gente até põe uma foto. Eu fiquei assim, segurando, a testemunha falando. Eu acho que prejudica um pouco, né, a qualidade do depoimento dela.
Mas era o que a gente tinha, né? Que a gente conseguiu fazer. O processo em si já apresentava uma peculiaridade, mas acredito que o nosso objetivo foi alcançado. Todas as duas É. foram ouvidas, as duas pretendidas pessoas foram ouvidas, então acredito que foi válido no final das contas. A única, O que a única você coisa que eu achou? brinquei, Pode falar. eu brinquei com a Evelyn que a gente se arruma tudo para audiência, né? Passa uma base, um blush, e no fim tem que ficar com a unha assim, É que mesmo. não tá feita. Eu falei, olha, se eu soubesse que eu fosse ficar segurando o celular, tinha feito a unha, né? Porque agora ficou lá gravada a minha unha toda. Mas é assim mesmo. E o Agora que 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 você fala, você achou de diferença entre a audiência? Você já comentou da plataforma com a da trabalhista. Você achou alguma coisa mais diferente? eu acho, eu tive experiência com 3 plataformas em audiência. No TRT9, eles usam uma plataforma específica do CNJ, que lembra muito o Zoom. Tem a do Google Meets, que é da trabalhista, e agora esse Teams, que é do Google. Eu gosto mais da do Google, porque eu acho que ela é mais simples. Mas eu não sei se é porque é a que eu mais utilizo, e porque eu também utilizo para as aulas online dos meus filhos, então eu acho que é a que eu estou mais acostumada. Mas a do TRT9, eu achei muito parecida com a do Google, muito. Essa de hoje, do Teams, eu achei que a tela fica com muita coisa. Tem muitos ícones, e como era a primeira vez, eu não tenho muito contato, eu fiquei meio perdida na hora que ele pediu para eu procurar onde anexava, porque tinha muita informação, e a gente acabou que não achou, né? E Que realmente não não apareceu. tinha. Tanto é que eu acabei tirando o É, print e compartilhei depois pelo link, porque eu acredito que a visão deles como organizadores da reunião, que no caso é a audiência, é totalmente diferente da nossa, como é, convidados, como advogados, ou como testemunhas, ou enfim, só. é. Mas de todas, a que eu achei mais, assim, não é complexa, mas que tem muito mais informação, foi a do Teams. Mas também pode ser porque foi audiência de instrução. Talvez se eu fizesse uma instrução com a do Google, eu tivesse a mesma sensação. Mas, no geral, elas são todas iguais. É que eu acho a do Google muito mais simples. É só clicar, entrou. O que eu acho que deveria ter, que a gente não tem acesso porque nós não somos organizadores, mas a gente verificar, tipo, fulano, Beltrano e Ciclano estão me esperando também para entrar nessa reunião. Para a gente ter aquela sensação de, não, estou no lugar certo, só estou esperando alguém me autorizar, sabe? Eu Porque eu fico também, eu concordo com ansiosa. você, porque no momento em que estávamos aguardando a testemunha, quem conseguia visualizar se ela estava ou não era somente a escrevente. Nós É. estávamos totalmente vendidos, esperando, enfim. É E daí, como nós. complicado É, essa e fase. nós. Desculpa. Eu Nós acredito em que seja complicado, mas importante, ainda porque você assim é conseguiu. preferível que tenha audiência nessa situação do que não ter. Mas eu, como advogada, dependendo da situação, se for uma situação muito específica e tudo mais, talvez em algumas situações trabalhistas, talvez eu preferiria presencial. Como muitos advogados É, estão fazendo, né, Thaisa? é, eu também. Eu acho que assim, esse processo a gente assumiu a questão telepresencial porque era uma matéria muito simples, né? Então dava para ser 2, 3 perguntas no máximo, né, Evelyn? Então a gente achou que valesse a pena. Mas eu acho que numa trabalhista, se tiver todo mundo junto no escritório, nós tivemos com a parte, com os clientes, com as testemunhas, acho que tudo bem, até vai. Mas cada um no lugar, eu acho que não, que pode ser prejudicial, sim, porque daí dá um problema no equipamento, você passa muito nervoso sem precisar. Então eu prefiro também adiar e remarcar. Porque se você não tivesse comigo fazendo esse trabalho, eu lá falando com o juiz e você falando com a Miriam por fora da audiência, a gente não saberia se as pessoas estavam ali, não estavam, a gente não visualiza, né? É Então eu verdade. podia você tá ali falando assim, não, eles estão aqui. Eu falei, então tá bom, eles estão ali. Mas foi isso. Então acho que é isso. A gente Valeu queria a compartilhar. experiência. Valeu a experiência. A gente queria compartilhar.
Espero que seja útil, né? Sim, obrigada, pessoal. Até a Obrigada, próxima. Evelyn. Obrigada, pessoal. Até.